verdade, é uma grande força-tarefa que está sendo criada, né, para combater aí essa ameaça. É verdade, a gente vai continuar falando sobre esse assunto, agora direto de Brasília, com a nossa correspondente Raniele Veloso, que já está ao vivo aqui com a gente. Boa noite, Raniele. Olá, Raniele, boa noite para você. Já passam de 100 o número, né, de casos de coronavírus aqui no Brasil. Boa noite. Boa noite, Eli, Shirley, boa noite para todo mundo dos 70 Minutos. É isso, pelo menos essa apuração das secretarias de saúde estaduais. Se for levar em conta o que já foi divulgado, já passam de 151 ao menos. Mas a atualização do Ministério da Saúde no fim do dia de hoje atualizou o número de casos confirmados de 77, que era o que a gente mostrou aqui ontem, para 98. São 98 casos confirmados, 1.485 casos suspeitos e 1.344 casos descartados. Lembrando que não tem nenhum caso confirmado na região norte do país. Na região nordeste são 6 casos e na sudeste se encontra aí a maior parte dos casos, registrando 76. Dessas 98 pessoas confirmadas com a Covid-19, 12 estão hospitalizadas. São em 13 estados do Brasil. 13 estados brasileiros entram aí na lista: Rio Grande do Norte, Goiás, Santa Catarina, que ainda não tinham casos registrados. Também é importante lembrar que 79% dos casos são importados, ou seja, o vírus veio de pessoas que viajaram para o exterior. A transmissão local e comunitária, transmissão comunitária no caso, que é aquela transmissão que não dá para saber a origem do vírus, não dá para saber a trajetória de infecção do vírus. Só há casos apenas no Rio de Janeiro e em São Paulo. Apenas nesses 2 estados que há casos de transmissão local. Por isso que os governos já tomaram medidas, que a gente já vai falar mais tarde. E uma coisa também importante, um dado positivo, é que o primeiro caso da Covid-19 registrado aqui no país, que a gente mostrou ao vivo, que foi o senhor de 61 anos em São Paulo, que estava na Itália e chegou no Brasil no dia 24 de fevereiro, ele já está curado. É um dado positivo porque ele já tem 61 anos, ou seja, um grupo de risco, mas ele está curado, como eu falei. E uma determinação agora há pouco é que o governo suspendeu a circulação de cruzeiros na costa brasileira. E também durante a coletiva, o Ministério da Saúde fez as recomendações de medidas não farmacológicas, que é para evitar a transmissão, a circulação do vírus, no caso, do coronavírus. Eli e Shirley. Tá certo. É importante a gente ressaltar também, Raniele, que a Secretaria de Saúde do Estado do Piauí divulgou o boletim agora no final dessa tarde e não temos nenhum caso confirmado aqui no Piauí, né? E fica as dicas que a gente sempre tem dado aqui, né, da importância dos cuidados com a higiene pessoal, sempre estar higienizando as mãos com álcool e gel, aquilo que a gente vem batendo sempre na tecla, né, das informações verdadeiras sendo repassadas. É verdade. O Piauí continua, né, um dos poucos estados que se mantém ainda sem uma confirmação de caso. A gente tem casos suspeitos sendo investigados. O primeiro boletim divulgado na segunda se mantém praticamente estável no que foi divulgado hoje, que a gente dá graças a Deus, né? E a boa notícia é que alguns casos que estavam sendo investigados, foram descartados também. Aumentou para 9 o número de casos descartados aqui no Piauí. Bom, Raniele, o presidente Bolsonaro retomou a sua agenda hoje à tarde depois de confirmar que não tem o coronavírus, mas no início do dia houve um desencontro de informações nas redes sociais, porque o que circula é que um dos seus filhos teria dito que ele estava sim com o coronavírus no primeiro exame e depois mudou totalmente a informação e o próprio presidente foi às redes sociais para dizer que não tem o vírus, que o seu exame deu negativo, não é isso, Rani? É verdade, havia uma grande expectativa para o resultado do exame do presidente, uma vez que ontem o secretário especial de comunicação, Fábio Weingarten, foi confirmado com a Covid-19, já está em isolamento em São Paulo, e o presidente teve que fazer o exame junto com toda a comitiva, a primeira-dama, o filho dele, e hoje saiu o resultado. Logo
cedo, muitos portais nacionais e até a imprensa no exterior, uma rede de TV, Fox News, divulgou que o presidente Jair Bolsonaro estava com a Covid-19, mas não havia nenhuma informação oficial. Minutos depois, no fim da manhã de hoje, o presidente divulgou em suas redes sociais que não está com a Covid-19, ou seja, o resultado do exame feito no Hospital da Força Aérea Brasileira testou negativo para o novo coronavírus. E ele deu o resultado em todas as suas redes sociais e no Facebook ele postou essa imagem que a gente vê aí, uma imagem que marcou bem nos últimos dias a posição do presidente da República. Aqui a gente também comenta muito nos bastidores uma mudança até de comportamento do próprio presidente da equipe do governo, porque dias atrás, nos Estados Unidos, ele minimizou os efeitos do coronavírus no mundo, no Brasil, disse que era uma fantasia e que a imprensa estava maximizando. E aí, dias depois, ontem, ele apareceu na sua live, que ele geralmente faz às quintas, usando máscaras. A gente também tem as imagens aí do presidente usando máscara de proteção, máscara N95, que é aquela mais reforçada, porque ele era considerado um caso provável, uma vez que ele teve contato com uma pessoa já com caso confirmado. E tudo indica também que ele contraiu esse vírus, o Fábio Weingarten, na viagem que eles fizeram aos Estados Unidos. Eles retornaram na terça-feira. E o presidente americano Donald Trump, ele estava resistente em fazer o exame, mas hoje diz que vai sim fazer, não porque teve contato aí com as autoridades brasileiras. Ele Raniele, aí diante de toda essa situação, estão todos se precavendo, tentando se prevenir e o governo está tomando medidas, né, para conter realmente, para que as pessoas não se contaminem ainda mais. É verdade, uma série de medidas foram tomadas. Vou começar falando que vocês não tocaram mais no assunto, mas os governos estaduais de São Paulo e Rio de Janeiro, que eu falei que são os que têm transmissão comunitária, eles já tomaram uma série de medidas também. São Paulo proibiu os eventos em massa e Rio de Janeiro publicou um decreto bem parecido com o decreto que foi publicado pelo governador aqui do Distrito Federal, antecipando as férias escolares, tanto da rede pública como da rede particular, também nas universidades e faculdades. Proibiu visitas nos presídios e também eventos abertos, eventos que têm aglomerações, porque quando há transmissão comunitária, que só há em São Paulo e no Rio de Janeiro, a intenção do Ministério Público, a recomendação do Ministério Público, não, do Ministério da Saúde, é que diminua a circulação de pessoas, porque aí o vírus pode ser contido. Então, em espaços abertos, eles pretendem, no caso, diminuir essa circulação de pessoas. Portanto, shows, feiras, eventos esportivos, eles devem ser aí cancelados, ou então, se forem realizados, devem ser realizados em portões fechados. Isso lembrando que em São Paulo e no Rio de Janeiro, o Ministério da Saúde também recomendou que pessoas que vierem do exterior devem passar 7 dias em isolamento domiciliar. Agora a gente vai ver uma reportagem sobre as medidas econômicas do governo. Só na noite desta quinta-feira, o ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou medidas de combate aos efeitos do novo coronavírus no mercado brasileiro. São elas: antecipação da primeira parcela do 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS de julho para abril. A prova de vida pelo INSS será suspensa por 120 dias. A lei prevê que os beneficiários precisam comprovar ao governo todos os anos que estão vivos. Redução dos juros para empréstimos consignados aos beneficiários do INSS. Alguns produtos médico-hospitalares serão isentos de impostos de importação. E cargas de produtos hospitalares devem ser liberadas rapidamente na alfândega para evitar que fiquem retidas e prejudique o atendimento. Mas o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, cobrou do governo ações com respostas a curto prazo. Paulo Guedes rebateu falando sobre a pendência de aprovação pelo Congresso de projetos importantes para a economia, como a privatização da Eletrobras e o marco regulatório do saneamento básico.
Também falou na possibilidade de liberar novo saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. A resposta à crise está vindo. Eu quero atender ao pedido do presidente Rodrigo Maia, dizendo estamos atentos, da mesma forma que ele pediu e se disse, eu gostaria que houvesse alguma coisa, alguma reação do coronavírus. Nós estamos reagindo em 48 horas. Eu gostaria também que as principais lideranças políticas do Brasil reagissem também com muita velocidade com as nossas reformas, para reforçar a saúde econômica do Brasil. O ministro descartou a possibilidade de redução de impostos e gastos do governo para estimular a economia e ainda defendeu a liberação para o Ministério da Saúde de outros 5 bilhões de reais de emendas parlamentares, dinheiro do orçamento impositivo que estava em disputa política no Congresso. Também nesta sexta, no encontro com os presidentes do Banco do Brasil e Caixa, discutiu um aumento na liberação de empréstimos. No Palácio do Planalto, 12 ministros se reuniram para tratar de medidas de combate ao novo coronavírus. De acordo com o porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros, eles passaram da fase de orientações para recomendações. Novas medidas econômicas também foram anunciadas, como a liberação de 75 milhões de reais para crédito rural, capital de giro e empréstimo consignado. Ainda tem muita empresa esperando resposta aí de medidas econômicas do governo brasileiro. E, para finalizar, os Estados Unidos declararam emergência nacional. O pronunciamento foi feito pelo presidente Donald Trump no fim desta sexta-feira e vai ajudar a liberação de 50 bilhões de dólares para combater o novo coronavírus. Elis Shirley. Tá certo, Rani? Obrigada, Rani. Boa noite e um ótimo fim de semana. Tchau, tchau. Olha, agora a gente vai conversar com a jornalista Viviane Tronel, que está na França. Ela vai explicar para a gente um pouco de como está a situação do monitoramento dos casos de coronavírus no país. Boa noite.